E aí, pessoal, tudo bem? O professor Alan está passando aqui para contar para vocês que as nossas aulas agora vão ser um pouquinho diferentes, né? Então, a gente não tem mais as videoaulas que a gente tinha de Curitiba, né? E também não tem mais as atividades remotas, que eram aquelas atividades que vocês faziam em casa, né? Que eram as atividades de papel. A partir de agora, a nossa interação acontece desta forma. O professor Alan grava aqui de casa, vocês realizam as atividades de vocês e aí mandam para o professor as fotos, os vídeos, da maneira que vocês acharem melhor e que seja mais viável para vocês. Então a nossa interação a partir de agora é assim. O professor Alan manda daqui as propostas de atividades e vocês realizam aí da casa de vocês. Para nós começarmos, o professor Alan trouxe uma atividade que é bem legal e ela trabalha bastante a questão da coordenação motora fina, que é bem importante não só para a educação física, mas também para as disciplinas que vocês têm na sala, né? Ela vai auxiliar bastante, principalmente na escrita, tá? Então, para organizar essa atividade, o professor vai pedir, né, contar com a ajuda dos pais, né, ou dos responsáveis para desenvolver a atividade. Por quê? Né, primeiro, eu acho que seria interessante essa atividade ser realizada na cozinha, para que as crianças tenham um espaço, né, tem uma mesa ali, tem um espaço para que eles fiquem mais ou menos da altura aí da bacia ou da panela que for utilizada para eles fazerem a atividade. Bom, quais são os materiais que vocês vão precisar? Então, para fazer essa atividade, vocês vão precisar, como o professor Alan aqui trouxe, de uma bacia, tá? Uma bacia não muito grande, né? Que tem uma quantidade de água. Vocês vão precisar também de algumas tampinhas. Para os alunos que não tinham tampinhas, o professor Alan mandou junto com o material. Vão precisar de uma colher simples, né? Uma colher que a gente usa aí para comer sopa, doces. Uma colher um pouco maior, pode ser também uma colher de pau, tá? Ou uma concha de feijão, não tem problema. E vocês também vão precisar de um palito de churrasco, né? O professor trouxe aqui vários, né? Mas a gente vai utilizar só um, tá? Esse palito de churrasco o professor também mandou junto com o material. Então, se vocês observarem, né? Se vocês observarem lá no material de vocês, junto com as atividades das professoras, também foi enviado os palitos e foi enviado aqui as tampinhas para os alunos que não têm. Só uma informação importante. Para a atividade que vocês vão fazer, né, que é capturando as tampinhas ou pescando as tampinhas, o professor quer que, com a ajuda dos pais, vocês coloquem um pouco de água, mais ou menos até a metade, de uma forma que as pecinhas fiquem boiando, tá? Esse plástico aqui que o professor Alan colocou na frente, né, é só para a gente utilizar para colocar as tampinhas, né, para não ter perigo para não acontecer de molhar lá a mesa e fazer uma bagunça, tá? Espero que vocês gostem bastante e aproveitem a atividade. O professor vai dar um intervalinho para vocês organizarem os materiais e a gente já começa, tudo bem? Vamos brincar bastante, mas não faz muita bagunça, viu? Então, pessoal, a partir de agora a gente vai dar desenvolvimento para a nossa atividade. Então, como o professor falou, a nossa atividade capturando tampinhas ou pescando tampinhas tem por objetivo trabalhar a coordenação motora fina, no caso das nossas mãos, tanto da mão direita quanto da mão esquerda. A gente sempre, criança, adulto, vai ter um lado dominante, ou seja, um lado que a gente tem mais facilidade. Mas é muito importante a gente trabalhar os dois. Então, todas as atividades de hoje a gente vai fazer sempre usando a mão direita e também usando a mão esquerda. Então, a primeira coisa que o professor vai pedir é que vocês peguem aí 5 tampinhas e mergulhem elas no recipiente que está com água. Então, vocês vão colocar as tampinhas ali, obviamente elas são de plástico, elas vão ficar boiando, e a gente vai utilizar os objetos que o professor Alan pediu, os 2 tipos de colher e os palitos para poder capturar essas tampinhas. Então, nós vamos começar com a colher que seria maior. E nós vamos fazer primeiro com a mão direita. Então, o professor quer que cada um de vocês, utilizando a mão direita, capture uma pecinha por vez. Então, vocês vão mergulhar a colher e vão tentar capturar uma pecinha por vez, tá? Tira elas e coloca aqui dentro do recipiente, pode ser um prato mesmo, só para a gente não molhar a mesa, tá? Então, vocês vão usar primeiro a mão direita. Então, vocês vão tirar todas as tampinhas utilizando só a mão direita, uma de cada vez.
Muito bem. Depois que vocês retiraram as tampinhas, agora a gente vai trocar de mão. Então a gente vai tentar tirar as tampinhas, mas utilizando a mão esquerda. Nós continuamos utilizando a colher grande, né? Mas nós vamos utilizar agora a mão esquerda. Então vocês vão mergulhar novamente as tampinhas e vocês vão retirar elas utilizando apenas a mão esquerda. Tá? Então vocês, durante a atividade, vão perceber se talvez é mais fácil fazer com a mão direita ou com a mão esquerda. Tá? A professora Alain normalmente tem mais facilidade que a mão direita, mas vamos ver. É bem importante a gente trabalhar sempre as atividades fazendo com tanto uma mão quanto com a outra, tá? Inclusive para os pais aí, também é bem legal a gente adulto, né, fazer diferentes atividades do dia a dia usando as duas mãos. Então a gente sempre tem o mesmo hábito de abrir a porta só com a mão direita, ou tem sempre o mesmo hábito, né? A gente tem um lado aí mais dominante, mas a ideia, até por estímulos, né, é que a gente utilize tanto a mão direita quanto a mão esquerda, tá? Então vamos lá. O professor Alain falta um só. Muito bem. Finalizado a atividade com a colher grande, vocês podem até deixar do ladinho. Agora a gente vai tornar a atividade um pouquinho mais difícil. Por quê? A gente vai utilizar uma colher que é menor. Obviamente tende a ser mais difícil para você capturar, né? Porque você tem um material aí menor em relação para alcançar as tampinhas. Novamente vocês mergulham os objetos lá, as 5 tampinhas, e agora vocês vão utilizar uma colher, né? Essas colheres comuns que a gente mais utiliza, e vão tentar capturar com a mão direita. Tá? Então o professor Alain vai tentar capturar as pecinhas com a mão direita. Então tirei a primeira, tirei a segunda, terceira, tirei a quarta tampinha e tirei a quinta tampinha, tá? Então, como o professor falou, agora a gente utilizou a mão direita para tirar as tampinhas, tá? Então, a gente utilizou a mão direita e a colher, que é um pouco menor em relação à primeira. Novamente, nós trocamos de mão, então agora nós vamos fazer com a mão esquerda. Então, vocês vão colocar as tampinhas novamente dentro do recipiente, porém, vocês vão utilizar só a mão esquerda, tá? Para os pais que talvez queiram trabalhar além da coordenação motora fina, vocês podem trabalhar a questão de reconhecimento de cores. Então, se vocês têm aí com as crianças, inclusive às vezes se tem filhos menores, né? Se vocês também quiserem trabalhar, vocês podem propor para eles tanto a questão deles retirarem pecinhas de determinada cor. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias cores, né? Branco, vermelho, preto, azul. Então você pode propor ali para a criança retirar só as pecinhas da cor vermelha. Também é interessante, tanto com o pré-1 quanto o pré-2, trabalhar já associações de matemática. Então vocês podem mergulhar aqui 10 pecinhas e aí vocês propõem para as crianças, retirem só 4 pecinhas. Então eles vão retirar de uma em uma até chegar à quantidade que vocês proporam. Então, além de estar trabalhando a coordenação motora fina, essa atividade é bem legal porque ela pode trabalhar outras coisas, como reconhecimento de cores, pode trabalhar a questão matemática, né, sequenciação. Então, são bastante coisas que a gente pode estar trabalhando. Voltando lá, agora nós vamos usar a mão esquerda. Então, a gente vai tentar tirar as pecinhas utilizando apenas a mão esquerda. Tá? Então, a gente está com uma colher menor e a gente vai tentar tirar com a mão esquerda. Vamos lá. Muito bem. Enquanto alguns podem talvez estar terminando a atividade, né, o professor Alain já conseguiu retirar as 5, o professor vai abrir aqui o pacotinho para a gente poder, por último, utilizar o palito de churrasco. Então, nessa última etapa, provavelmente vai ser onde a gente vai apresentar maior dificuldade. Por quê? Porque o palito é bem menor em relação às colheres, né? Então, obviamente, é comum que nessa etapa a gente demore um pouco mais para conseguir retirar. Nós vamos novamente
colocar as pecinhas dentro do nosso recipiente com água e o objetivo é, usando a mão direita, retirar apenas as pecinhas utilizando o palito de churrasco. Mais uma orientação para os pais, que eu acho legal, não só para essas atividades, mas para outras que forem fazer, que trabalhem essa questão da lateralidade, direita e esquerda, é legal também vocês colocarem para as crianças, propor para elas um ponto de referência. Então, vocês podem amarrar uma fita na mão direita e avisar, né, orientar a criança que na mão direita está amarrado uma fita. Por quê? Isso facilita para eles compreenderem aonde é a direita e onde é a esquerda. É comum ainda a gente ter essa dificuldade quando crianças, né, ainda mais eles com 4 ou 5 anos, no sentido de compreensão do que é direita e esquerda. Mas esses instrumentos que a gente pode utilizar, né, esses objetos, como o professor falou, uma pulseira ou uma fita, são uma forma de facilitar para eles o entendimento, né, o que da onde seria a direita, da onde seria a esquerda. Tá? Por último, nós vamos utilizar agora o palito para retirar com a mão direita. Então, a gente vai utilizar a mão direita para poder retirar com o palito. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se vai ser difícil, né? Muito bem, o professor Alain conseguiu, ó. Retirei as 5 tampinhas, né? Tenho 3 pretas e 2 vermelhas. Finalizado com a mão direita, nossa última etapa da atividade vai ser com a mão esquerda. Então, nós vamos mergulhar as pecinhas novamente e aí o nosso objetivo é retirar apenas utilizando a mão esquerda. Então, nós mergulhamos as pecinhas e o objetivo é que vocês retirem as pecinhas de dentro do recipiente utilizando apenas a mão esquerda. Tá? Então, vamos lá. Só pode usar a mão esquerda, mesmo que tenha dificuldade. A gente está aqui para aprender, não tem problema nenhum. É difícil. Muito bem, professor Alain conseguiu retirar as 5, né? Demorou um pouquinho mais, mas não tem problema, tá? E aí, todo mundo conseguiu fazer? Em qual mão que vocês tiveram mais facilidade ou mais dificuldade, tá? Então, a proposta final para o professor é que, se vocês quiserem, podem ser feitas variações, como o professor Alain mencionou. Então, se caso vocês têm outras tampinhas de cores diferentes, né, se vocês têm mais tampinhas, né, pode fazer essas variações que o professor disse. Então, mergulhar as tampinhas e pegar as cores específicas que o pai, ou a mãe, ou algum familiar solicitou, ou pegar a quantidade. Então, por exemplo, aqui o professor vai pôr, vamos lá, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10. E a proposta, por exemplo, lá é que o professor Alain pegue apenas as tampinhas vermelhas. No caso aqui eu tenho 3. Então o professor deveria tirar apenas as tampinhas vermelhas. Né? Ou vocês podem pedir para as crianças para que eles façam as contagens das tampinhas e retirem ali, vamos dizer assim, 7. Então vamos lá, vamos tentar tirar 7. Pode ser tanto para os palitos, tá? Então, esta é uma variação. Se vocês têm mais tampinhas que possibilitam isso, tudo bem. Para terminar a atividade, o professor primeiro agradece muito a atenção de vocês e agradece também a colaboração dos pais em montar toda essa estrutura, né? A gente sabe o quanto é importante que a gente mantenha essa interação, mas é necessário que haja esse trabalho junto, né? A gente precisa que os pais aí colaborem como vocês estão fazendo para que tudo se desenvolva. No grupo, eu queria que vocês postassem, pode ser uma etapa da atividade que vocês fizeram, e se possível ali, os pais quiserem colocar alguns comentários, quais foram as maiores dificuldades, né? Se eles têm um maior domínio na mão direita ou na mão esquerda,
O professor Elan já conhece a maioria deles, né? Mas se caso aí quiser fazer mais alguns comentários, alguma coisa assim, agradeço bastante. Grande abraço para todos, agradeço a atenção, até quarta, não posso dizer que é quarta, porque cada dia é para uma turma, né? Então, até a próxima aula. Tchau!